Ah, eu estava muito inclinado a começar uma série em Juízes, muito inclinado. Estava há algum tempo já trabalhando material, tanto de Juízes como lendo um material muito gratificante sobre os profetas. Mas principalmente na última semana, eu vendo e ouvindo muitas coisas ao redor e Deus falando comigo também muito nessas verdades que envolvem as cartas que Paulo enviou aos Coríntios, eu decidi um pouco contra os padrões que eu tenho adotado de uma série no Novo Testamento, uma série no Antigo, mas dar continuidade aqui. Terminamos a série em Romanos, não é? E vamos caminhar aqui numa nova série na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta. Tudo correndo bem, vamos para a segunda carta. Vamos ver o que Deus tem para nós. Mas muito gratificante olhar para os momentos que Paulo viveu ao escrever essa carta aos Coríntios, e me vi muito aqui. Me vi, na verdade, o que eu falei para a Alcione quando eu decidi iniciar, então, um trabalho novo em Coríntios, foi a seguinte frase, deixa eu ver se eu me lembro bem. Meu bem, eu sou um pecador miserável. Eu não sou melhor que esses caras de Corinto. E aquilo que Paulo, a confiante esperança que Paulo teve no Senhor para escrever aquelas cartas, aqueles crentes, aquilo me encorajou muito. Então é por isso que estaremos a partir de hoje, então, por alguns meses, acredito, caminhando juntos aqui na primeira carta, e se Deus permitir, vamos para a segunda carta. Vamos orar, vamos pedir a Deus por esse novo começo, que possamos ser conduzidos à sua vontade, pela sua palavra. Oremos. Obrigado, Pai querido, pelo alto privilégio que temos de estar juntos aqui agora, te honrando com este culto. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a Tua palavra, ó Deus, em nossa direção, nos exortando, edificando, confrontando com verdades que apontam para o nosso coração, para o nosso pecado, nos levam ao arrependimento e nos fazem, ó Deus, homens e mulheres mais conformados à Tua vontade, ó Pai querido. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o que o Senhor tem para nós, que essa nova jornada aqui na carta aos Coríntios, ou nas cartas aos Coríntios, que possamos ser conduzidos, ó Pai, à Tua vontade para as nossas vidas. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria muito de ver a expressão do rosto de um... Pensei no Paulo. Cadê o Paulo? Paulo está aí? Paulo desceu, né? Com as crianças. Mas eu pensei, dizendo para o Paulo o seguinte: Paulo, você ia trabalhar comigo aqui na igreja, mas eu vou te enviar para pastorear a igreja de Corinto do primeiro século, tá bom? E eu fiquei pensando na cara que o Paulo ia fazer. Talvez, pelo que eu conheço bem do Paulo, uma cara de horror, de terror. Tipo, e agora? Não tem outra, não? Não pode ser Filipos, Colossos. Tem que ser Corinto. Irmãos, porque ou igrejinha da pesada, aquela igreja de Corinto, ou igreja difícil, mesmo pelos padrões pagãos daquela época, daquela cultura. Corinto se tornou uma região, uma comunidade tão corrupta, moralmente falando, um povo imoral. A expressão corintianizar representava, irmãos, uma imoralidade flagrante, uma libertinagem acompanhada de todo tipo de atitudes perversas. Se queria xingar alguém, chamava de corintiano, ou quer dizer, de corintianizado. Não é? Não resisti.
era realmente uma coisa que identificava a pessoa como alguém perverso moralmente, desqualificado, que não merecia crédito ou respeito. Você estava ameaçado por conviver com uma pessoa corintianizada. Grave isso. O capítulo 6, dos versos 9 a 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos dá uma lista de alguns pecados que caracterizavam ali a cidade e, tragicamente, também identificava essas virtudes do mal aqui eram encontradas em alguns dos membros da igreja de Corinto. Olha que drama que nós vemos aqui no capítulo 6, versos 9 a 10 da primeira carta aos Coríntios. Vocês não sabem que os perversos não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. É certo que aqui eram características gerais daquela comunidade, mas é dramático nós sabermos que... Alguém me consegue, por favor, um grampo para botar aqui? Não, deixa eu ligar, tem muita gente, só um grampo para colocar aqui. É dramático saber que algumas dessas características aqui eram encontradas na igreja. Obrigado. Deu, obrigado. Um drama, triste. Ainda assim, o apóstolo Paulo, vamos ler agora os versos de 1 a 9, 1 Coríntios capítulo 1, versos 1 a 9. Ainda assim, o apóstolo Paulo começa a sua carta com uma sequência de expressões de gratidão pela igreja de Corinto. Como é que pode ser isso? Vamos ler os versos 1 a 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quanta gratidão junta para um povo dramaticamente ruim. Para uma igreja que, oriunda de pessoas que vinham dessa cultura contaminada com todo tipo de pecado e imoralidade, e muitos dentro da igreja de Corinto não se libertavam de práticas, de algumas práticas comuns ao contexto anterior, antes de Cristo. Uma situação difícil, muito séria. Como é que o apóstolo Paulo pode ser tão positivo, tão otimista, quando ele escreve essa igreja? O que Paulo via e que nós não vemos? O que estava acontecendo? Irmãos, uma coisa é absolutamente certa, que não é por causa da conduta de muitos daqueles crentes, membros daquela igreja local, que o apóstolo Paulo tem esse momento de gratidão na introdução da sua carta, nem muito menos porque era um padrão, um estilo literário de Paulo começar suas cartas com essas saudações. Não, de forma alguma, não é por causa de qualquer padrão ou regra. O fato é que o apóstolo Paulo está cheio de confiante esperança quando ele escreve a esses crentes. E esta saudação nos informa que não somente o apóstolo Paulo, como ele sente, como ele tem no seu coração, a expectativa que ele tem para com aqueles crentes daquela igreja, mas vamos ver daqui a pouco, no decorrer dos versos 4 em diante, na verdade, do verso 2 em diante, vamos voltar aqui um pouquinho à primeira parte da saudação, quais os motivos, por que ele tem esta expressão de confiante esperança num povo tão difícil, numa igreja tão complicada. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, vamos entender um pouquinho o pano de fundo dessa primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo ele fundou essa igreja em sua segunda viagem missionária. Ele esteve em Corinto e fundou pessoalmente essa igreja, ficou ali por 1 ano e meio. Depois
para a Síria, posteriormente para Éfeso, e enquanto em Éfeso, lá nos idos da sua terceira viagem missionária, ele parece ter recebido muitas informações trágicas sobre a igreja de Corinto, e de Éfeso mesmo, ele escreveu essa primeira carta, ou pelo menos a carta que chegou, né? Porque a primeira carta mesmo, ela é tida como uma carta que se perdeu. E eu creio que Paulo, no reenvio da segunda, que se tornou a primeira, porque foi essa que chegou lá, ele reforça várias das informações que ele dá. Confirmamos isso no capítulo 5, verso 9. Você vai, mais adiante, quando chegarmos lá, você vai perceber melhor. Onde ele já trata de um mau entendimento desta carta, que talvez não tenha chegado inteira, chegou apenas em partes, ou alguém leu e rasgou. Alguma coisa aconteceu que essa carta é conhecida como a carta perdida. E ele envia uma segunda carta, mas que então se tornou a primeira, porque esta realmente chegou. E esse é o pano de fundo que temos para a necessidade dessa carta aos crentes ali em Coríntios. E vamos então pensar no que estava na cabeça do apóstolo Paulo para ter essa expressão, essa postura de esperança, de confiança e de gratidão a Deus por um povo tão complicado, tão difícil. Eu creio que o primeiro motivo disso é que Paulo foi aquele que levou o evangelho àquelas pessoas. É provável que ele tenha tido informações de pessoas que ele evangelizou, que ele discipulou, e que agora estavam envolvidas ali num ambiente de confusão, de mau testemunho, mas estavam dentro da igreja. Estavam ali, mas com um testemunho corrompido. Estavam ali, mas com posturas, talvez os crentes que se mantinham firmes na fé, não estavam tendo uma postura de fidelidade doutrinária para não permitir que esses outros que estavam sendo iludidos por lideranças carnais, por influências de falsos crentes, sendo conduzidos a uma percepção das verdades bíblicas muito elástica, coisa que não foi aquilo que eles aprenderam de Paulo. O fato é que Paulo tinha esse relacionamento carinhoso e paciente com aquela igreja, ele conhecia aquelas pessoas, e com a autoridade apostólica que foi dada por Deus a Paulo, ele envia então esta carta à igreja, e logo de cara, logo no versículo 2, logo no começo, ele define aquilo que eu creio que a igreja local ali estava perdendo esse conceito de vista, e que nós, em nossos dias, não estamos muito diferentes em alguns ambientes, perdendo o conceito de quem é a igreja. A definição de igreja parece que estava meio confusa. E o apóstolo Paulo, ele, logo no versículo 2, ele diz: a igreja é de Deus. A igreja que foi plantada aí, por meu intermédio, com a autoridade apostólica que Deus me deu para fazer o que fiz, o evangelho que vocês receberam, a mensagem que vem da cruz, foi ministrada a vocês, e esta igreja, ela é de Deus. Eu creio que Paulo quer que nós tenhamos certeza de que a igreja pertence a Deus. Eu creio que essa informação, logo no começo desta carta, uma igreja tão confusa, ele deixar tão enfático que a igreja é de Deus, tem um propósito muito definido. Irmãos, quantas vezes hoje, em nossos dias, nós ouvimos igrejas serem identificadas como a igreja do pastor tal, a igreja do fulano de tal, a igreja do bispo tal, a igreja do apóstolo tal, a igreja batista ou metodista ou presbiteriana? É muito raro nós ouvirmos alguém definindo a igreja, identificando a igreja como a igreja de Deus. Muito raro. Hoje, então, nós estamos... essa semana, coisa que eu creio que está acontecendo há mais tempo, já compartilhei com algumas pessoas, hoje na IBD um pouco também. Tem um cidadão aí chamado Kleber Lucas, que ele foi, por questões de popularidade, nomeado pastor na marra.
Ele criou uma igreja para ele, com o respaldo de uma igreja, infelizmente, batista do Rio de Janeiro, Batista do Recreio. Promoveu há pouco tempo uma ceia ecumênica. Botou um padre para pregar naquela igreja. E disse que a igreja é a Igreja Batista Sol. De fato, isso caracteriza muito bem a igreja do Kleber Lucas. Porque se fosse a igreja de Deus, certamente não seria isso. Mas a igreja do Kleber Lucas, ele põe lá quem ele quiser, né? É a igreja dele. Eu creio que o apóstolo Paulo tinha isso em mente quando falsos crentes estavam tentando disseminar alguma coisa diferente daquilo que eles conheciam anteriormente e confessaram que criam. E uma delas é que a igreja é de Deus. Quando a gente identifica uma igreja com pessoas, com eventos, com programações ou com algum tipo de entretenimento, a gente mostra claramente a profunda e fundamental diferença com a definição do apóstolo Paulo de igreja. Porque o apóstolo Paulo cria convictamente de que a igreja que anunciava a boa nova do Evangelho de forma suficiente era a igreja de Deus. E a sua confiante esperança em relação às pessoas daquela igreja vinha daí. Vinha do fato de que a igreja não é de pessoas. A igreja é de Deus. Deus é que trouxe aquela igreja à existência através. E a igreja agora, vou lidar com o sentido de corpo, de pessoas chamadas por Deus à condição de salvos através do sangue de Jesus Cristo, compondo então o corpo de Cristo, a sua igreja. Foi Deus quem fez isso. Unicamente Ele. É Deus quem sustenta a sua igreja. Então a igreja que confessa a Cristo como Senhor, ela pertence a Deus. Não pertence a mim, a fulano, a ciclano. Ela pertence a Deus, a igreja é do Senhor. Amém? Aqui então a igreja é composta por aqueles que foram santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Fechando a definição, o apóstolo Paulo diz que, juntamente com todos os crentes em toda parte, que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso significa que, embora essa carta tenha como destinatário os crentes ali da igreja em Corinto, ela também, sem dúvida alguma, foi escrita para todos aqueles que foram chamados para serem santos e invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso certamente inclui eu e você. Certamente. Percebam que o apóstolo Paulo está falando para um grupo que talvez tenha ali naquele meio crentes piedosos, mas que estão debaixo de uma influência corrompida e já tem muitos crentes corrompidos. O que ele faz? Na sua chegada, no começo da sua carta, ele lembra de onde eles vieram. Eles lembram a que organismo eles pertencem. Ele lembra que a igreja que eles foram inseridos, ela pertence a Deus e para eles pertencerem a este corpo, algo extraordinário que eles um dia já confessaram crer plenamente, aconteceu de forma soberana e graciosa, para que eles pudessem participar deste corpo chamado igreja, igreja de Deus. Eu acredito que o motivo dessa saudação tão positiva para uma igreja tão complicada, para uma igreja tão difícil, é para enfatizar que a posição dos santos em Cristo
e em qualquer outro lugar, não somente em Corinto. Mas a nossa posição em Cristo é resultado da graça de Deus manifesta através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa estranha é a tendência que nós temos de, conforme após a nossa conversão, de não permitir ou de perder de vista o que fundamenta a minha salvação. No que está baseado, em que eu me sustento para sair de casa num domingo de noite, de tarde, aqueles que vieram ao EBD, para depois de uma semana de trabalho pesado, eu vir para cá e ficar de 5 às 9h30, 10 horas, de alguma forma, fisicamente, não descansando. Irmãos, se não for a compreensão de que eu faço parte da Igreja de Deus, porque eu estou entre aqueles que Deus chamou para Ele, para sermos santos, fomos santificados em Cristo Jesus, e juntamente com outros irmãos em toda parte invocamos o nome do nosso Senhor Jesus, que isso foi feito por Deus para mim, foi Deus que me tornou a igreja dele. Se eu não tenho esta compreensão, é quase masoquismo vir para cá, num domingo de noite. Ou mera religiosidade, ou mera rotina, que não tem poder para transformar mente e coração, apenas para nos manter naquela batida de igrejismo que não tem poder em si para gerar capacitação espiritual para lidar com as demandas tão desafiadoras que encaramos de segunda a segunda, as externas e as internas. Paulo está procurando fazer esse povo acordar, despertar para aquilo que é o mais precioso e que eles não poderiam ter provido para eles mesmos, pertencer à igreja, não à igreja de Deus, não é associar-se a algum tipo de agremiação ou associação ou grupo de pessoas legais. É pertencer a um corpo de Cristo, que para que eu possa ter parte nisso, o Filho de Deus morreu, entregando-se pela minha culpa na cruz. Paulo está tentando resgatar essas verdades, porque no próprio coração de Paulo é isso que o sustenta, a olhar para uma igreja que ele fundou há pouco tempo atrás, e agora está num mar de pecadaria, desculpe a expressão, ela não existe. Mas foram pessoas que confessaram Jesus Cristo e estão ali precisando de ser resgatadas nos valores fundamentais de sua fé. E eu creio que esse é o motivo, não somente da alegria do apóstolo Paulo, do otimismo, da perspectiva entusiasmada de Paulo nesta abertura desta carta, mas é a esperança de Paulo. A esperança é que aqueles que confessaram Jesus como Salvador há algum tempo atrás estejam agora fracassando porque estão se deixando levar ou como pecadores estão sendo influenciados, tomando decisões erradas, mas que um dia já confessaram Jesus como Salvador e há tempo para o arrependimento. E Paulo começa então com o coração uma postura completamente grata, porque é isso que lhes dá esperança. E nós precisamos aprender a olhar para as circunstâncias que nos cercam a partir daquilo que Cristo já fez por nós. E não apenas para a morte gerada pelo pecado. Nós precisamos aprender a olhar para as coisas que não nos trazem, num primeiro momento, qualquer tipo de encorajamento. E lembrar que o Deus, Senhor de todas as coisas, é aquele que rege a minha história. É aquele que é soberano para influenciar na minha história. E que seja de forma positiva ou negativa, tudo coopera para a glória dele e para o meu bem. E tendo a esperança no Senhor e não nas circunstâncias. Eu creio que é isso que faz com que Paulo comece essa carta dizendo graças a Deus por vocês e por Jesus Cristo que os alcançou. Porque eu não tenho outra coisa que justifique, até então, tanta esperança, tanta convicção. Irmãos, aquela igreja não dava, ou melhor, aquela igreja dava ouvidos
a falsos mestres, e não somente isso, a falsos crentes. Mas não somente isso, essa postura que aqueles crentes vinham tomando desafiava a autoridade do apóstolo Paulo como aquele que os evangelizou e os ensinou na doutrina bíblica e evangélica. Irmãos, aquela igreja condenava publicamente, talvez nas esquinas, talvez em seus folhetos evangelísticos, talvez meramente verbalmente, como um livrinho de regras. Eles condenavam a imoralidade, mas eles aceitavam pacificamente um homem que cometia incesto com a mulher do seu pai. Lá no capítulo 5 nós veremos isso. Estavam pacíficos em relação a isso. Eles tinham aquilo que precisavam do Senhor para não permitir que aquela situação continuasse dentro da igreja. Mas eles estavam completamente passivos. Publicamente ou no livro de regrinhas, eles diziam não pode, mas na prática eles estavam. Deus não aceita que nós tenhamos esse tipo de prática imoral. Mas na prática ali, no dia a dia, eles estavam convivendo tão pacificamente com o pecado, perdendo a percepção de onde vieram e para onde estavam indo e quem os salvou. Sem dúvida, aqui está uma igreja cujos conflitos pessoais, irmãos, as crises entre eles, chocavam até os ímpios da época. Aquele mundo pagão, aquela cultura terrível. O capítulo 5 nos dá um bom raio-x disso. Que os próprios pagãos, incrédulos, com práticas culturais e morais, estavam chocados com algumas posturas daquela igreja que se identificava como cristã e evangélica. A coisa era dramática. Como é que Paulo pode dar graças para uma turma dessa? O fato é que Paulo não dá graças pelos pecados e fracassos dos crentes de Corinto. Paulo dá graças a Deus pelo que Deus fez e pelo que ainda fará no coração daqueles realmente salvos, mas que estão fracassando espiritualmente no meio da igreja. No verso 4, no primeiro momento, o apóstolo Paulo dá graças, ou melhor, sim, ele dá graças pela graça que lhes foi dada por ele, por Deus, em Cristo Jesus. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele, em Cristo Jesus. Eu acho até que eles mesmos, lendo esse pedaço da carta, devem ter pensado assim, não, essa carta não é para cá, não. Essa carta é para outro lugar. É provável que eles mesmos, alguns deles, tenham percebido que alguma coisa, talvez Paulo não estivesse sabendo. Para aqueles que estavam já com alguma crise, talvez no coração, ou pressionados pelo sistema, pelo meio, vinham cedendo às pressões. Mas o fato é que Paulo tem convicção do que ele está fazendo. E, em primeiro lugar, ele dá graças a Deus pela graça que Deus deu a eles em Jesus Cristo. Irmãos, a graça é um favor que nós não merecemos. A graça da salvação é um presente de Deus que nós nunca mereceríamos. E devemos concordar que esses santos aqui, para não mencionar nós mesmos, nós somos indignos dessa graça. Não adianta tacar pedra nos coríntios agora, como se apenas somente eles pecassem. Nós estamos aqui nesse ambiente seguro, gostoso e fresquinho. Mas o que nos diferencia, talvez, desse grupo aqui, é que talvez nós estejamos mais dispersos ou mais espertos. Aquilo que não é, pelo menos a maioria, aquilo que não é verdadeiro, ao falso ensino, aquilo que é não bíblico, estejamos mais atentos e menos suscetíveis a práticas ou a tolerância daquilo que é antibíblico. Mas o fato é que é possível também que a gente possa estar aqui com uma aparência de convicção e de piedade. Nós podemos estar nos nossos ambientes de trabalho ou acadêmicos com práticas que não condizem com o que a gente confessa aqui dentro. Então, o que Paulo estava resgatando naqueles crentes
E a confiante esperança de Paulo é aquilo que precisamos também relembrar convictamente de que fomos salvos de forma graciosa. E Deus salvou um povo para Ele. E o mundo, e o diabo, e as coisas, as influências do maligno neste mundo vão tentar incansavelmente retirar a influência e o poder do testemunho do crente Jesus no meio do mundo. Mas que Deus, no seu tempo e da sua forma, por ter salvado pecadores, vai também restaurar esses pecadores. E é isso que dava a Paulo a coragem de dizer: Senhor, graças a Deus, porque o Senhor salvou essa turma. Tem gente crente lá. Tem um mal também, tem aquele que é mal e o Senhor fará juízo sobre ele também. Mas tem o crente lá. E eu dou graças ao Senhor pela salvação que o Senhor deu àqueles que lá estão. Irmãos, o momento daquela igreja é ruim. Mas tudo de bom que já aconteceu ainda há de acontecer ali. São manifestações da graça infinita de Deus concedidas a indignos, a pecadores indignos. Eu e vocês e eles lá. A graça de Deus é bondade, misericórdia, se renovando de forma inexplicável a pecadores indignos. Amém? Que verdade, a gente tem que lembrar disso. Senão a gente começa a se achar que não, eu sou da primeira igreja batista e aqui eu sou top. Lá, Corinto que era ruim. Graça de Deus que se renove sobre a vida de pecadores indignos. Eu e vocês e eles lá. Sempre, sempre é abundante. É por isso que lembrar da salvação, da obra salvadora, é tão importante. Porque se a gente perde a lembrança de onde Deus nos tirou e do que Deus nos tornou, e não foi porque eu sou bom, porque eu sou legal, mas porque Deus é bom e Deus é maravilhosamente perfeito para transformar lixo em algo digno. Quando eu perco essa percepção, eu começo a achar que eu sou bom mesmo. Ruins são os caras lá fora. Mas eu sou tão indigno quanto os crentes de Corinto. Mas fomos alcançados por graça maravilhosa. E isso é que nos dá condição de termos confiança e esperança de que Deus pode mudar a história de qualquer um que um dia rendeu-se a Cristo Jesus e hoje está fracassando. Deus pode mudar a história desse também. E por isso Paulo dava graças. E aqui nos versos 5 a 7 vamos ver mais motivos dessa gratidão. O apóstolo Paulo diz que ele está grato porque Deus enriqueceu aqueles crentes em tudo. Eles foram enriquecidos. Receberam de Deus tudo o que eles precisavam. Receberam toda a palavra e todo o conhecimento. Eles receberam através da pregação do Evangelho o testemunho de Cristo ali entre eles. Eles confessaram pelo testemunho do Evangelho que foi anunciado a eles e pelo aquilo que eles provavelmente também já testemunharam do que Cristo fez neles. Eles tinham tudo o que eles precisavam, já foram confirmados neste Evangelho. É isso que fazia com que Paulo tivesse a convicção, e isso Paulo diz a eles na abertura desta carta, e talvez eles agora estejam lendo e tremendo. Gente, não é mesmo? Não é mesmo que o apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos completamente dispersos, distraídos? Nós temos tudo, nós fomos enriquecidos. Nós éramos pobres e miseráveis em nossa impiedade, e depois de Cristo nós fomos enriquecidos pela sua palavra. Nós fomos enriquecidos pelo conhecimento de Cristo. Nós recebemos a salvação e o perdão de pecados através do Evangelho. Nós temos tudo o que precisamos para não ficar nesta tolerância pecaminosa com o pecado, para não ficar nesta convivência com o erro pacífica. Olha só o que nós estamos sendo lembrados. Paulo dá graças por nós, não pelo que nós estamos fazendo, mas pelo que Deus já fez em nós. Mas existiam falsos crentes ali que diziam que isso não era suficiente. Que o conhecimento das coisas do Senhor, a salvação dada através de Jesus Cristo, o perdão de pecados, a segurança da eternidade com Deus, as verdades espirituais, o próprio Espírito de Deus que ali habitava neles,
tudo que eles tinham era plenamente suficiente para lidarem com a maior alegria ou com a maior tristeza, de uma forma que Deus fosse honrado. Mas os falsos mestres diziam assim, os falsos crentes, não, isso não é possível que isso aí seja tudo. Tem mais coisas, vocês estão sendo enganados. Não é suficiente apenas ir à igreja, louvar a Deus, ler a Bíblia e orar. Não é suficiente. Irmãos, esses falsos, eles mentem. Porque eles mesmos não conheceram ainda a verdade de Deus que liberta. Eles mesmos estão inseridos aí no meio do corpo de Cristo, com o propósito de trazer dúvida, com o propósito de fragilizar da maneira que eles puderem, com a mentira, a verdade que nos liberta. E quem eles alcançam? Alcançam aqueles que param para ouvir. Conquistam aqueles que questionam a bondade de Deus, que já não estão vivendo há algum tempo a alegria da salvação, a compreensão que até então, até Cristo nos alcançar, estávamos indo para o inferno. E agora, pela graça de Deus, eu tenho a convicção que ainda pecador, mas liberto da escravidão do pecado e caminhando para o céu. Quando a gente perde essa percepção e nos ocupamos demais com as coisas deste mundo, elas nos engolem e fazem com que eu viva pelas coisas do mundo e não para a eternidade, lidando com o mundo de maneira apenas a anunciar aquele que me salvou ao mundo perdido por causa da eternidade que me foi confiada através da cruz. Irmãos, quando o mundo é a minha maior preocupação e o céu é uma lembrança distante ou ocasional, tem coisa errada, querido. Você é um alvo fácil para aqueles que dizem que as Escrituras não são suficientes. Você é um alvo fácil para os mentirosos. Esse tipo de pessoa é um flagelo para a igreja. E a gloriosa verdade que vem de Deus é que nós recebemos de Deus tudo o que precisamos, juntamente com a nossa salvação, para não sermos corrompidos por essas conversas fiadas. Nada nos falta, nada faltava aos crentes de Corinto, como nada falta para nós hoje. Amém? Isso é muito bom relembrar, né? Eu creio que Paulo está fazendo isso, está relembrando da onde eles estavam, da onde eles foram tirados, a beleza da salvação, a graça salvadora e para onde eles estão indo, resgatando aquilo que dava esperança a Paulo, era aquilo que poderia resgatar também a esperança daqueles que estavam já achando que a palavra de Deus já não era tanto que um dia já foi, né? Na verdade, ainda no verso 7, nós vemos que eles receberam não somente todo o conhecimento, a salvação, a instrução necessária para uma vida piedosa e capacitada por Deus para lidar com as alegrias e tristezas, mas eles receberam dons espirituais. Eles foram amadurecidos pela palavra de Deus e receberam capacitações espirituais da parte de Deus para lidar na igreja com as diversas situações que surgem. E isso, sabe até quando? Até o encontro com o Senhor Jesus. Não foi uma coisa temporária, não foi uma capacitação transitória, não foi uma alegria provisória ou temporária, ou que acontece de acordo com circunstâncias na nossa vida que passam. Não, foi algo que Deus deu e os capacitaria para permanecerem firmes até o dia que o Senhor Jesus Cristo viesse em glória para buscar os seus. E finalmente o apóstolo Paulo ele expressa a sua gratidão pela fidelidade de Deus e a certeza de que Deus os manteria firmes até o fim. Esse verso 8 e 9 é tão significativo. Eu creio que Paulo está cheio de confiante esperança aqui. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Percebam, irmãos, que o apóstolo Paulo não está botando a confiança dele naqueles homens que estão, naquelas pessoas que estão fracassando ali em Corinto.
Paulo está colocando a sua confiança naquele que não falha, no Salvador da vida deles. Naqueles que um dia foram salvos, aqueles para os quais Deus realmente enviou Jesus e foram alcançados por essa graça, eles poderiam ficar permanentemente firmes até o fim. Porque Deus iniciou neles uma obra que não se perderia. Nem os fracassos daqueles homens tirariam de Deus o objetivo de conduzi-los a uma postura irrepreensível um dia. Deus, pelos caminhos que nós vamos ver no decorrer desta carta, os confrontaria, os exortaria, ou os exortará, confrontará os pecados daquelas pessoas, mostrará do seu amor, a sua bondade e a sua vontade perdoadora, mas vai levar aqueles homens, aquelas pessoas daquela igreja ao arrependimento, para que eles, para o dia do Senhor, estejam ali irrepreensíveis. Mas o que dá a Paulo a convicção de que isso pode acontecer é que um dia Deus, pela sua graça soberana, salvou pessoas ali. E aí, daí que vem a confiante esperança de Paulo. É por isso que Paulo diz, Deus é fiel. Ele salvou vocês, Ele vai conduzir vocês do jeito dele, de acordo com aquilo que vocês precisarem, até um momento de comunhão íntima, profunda com Deus, que dê a vocês essa postura, esta identidade de crentes tão convencidos da necessidade da santificação, buscando tão seriamente essa santidade bíblica que dá a vocês a identidade de irrepreensíveis para o dia do Senhor Jesus Cristo. É isso que dá a Paulo esta confiante esperança. Embora esses crentes coríntios, neste momento aqui, não estavam sendo fiéis, Paulo tem toda a convicção de que o Deus que salvou eles é fiel, o Deus que nos salvou é fiel. E é por causa dessa fidelidade que nós perseveramos, ou perseveraremos, e entraremos no reino do Senhor irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é a mesma coisa hoje. Se Deus dependesse da minha constância no que diz respeito à integridade doutrinária e espiritual, nós estaríamos com sério problema. Pela graça de Deus, Deus está vindo em nossa direção unicamente por causa dele mesmo. Porque Deus decidiu salvar pecadores, dentre os quais eu e você estávamos ali. Que bom que o plano é dele. Não era o que Paulo via naqueles crentes ali em Corinto que dava esperança para ele. Mas Paulo via o caráter do Deus Salvador que ele cria. Esse é, sem dúvida, o maior motivo de gratidão de Paulo. Irmãos, aqueles crentes, como muitos de nós durante a nossa vida cristã, nós precisamos ser lembrados do que consiste a nossa salvação. Nós precisamos, na verdade, ser insistentemente lembrados, para não virmos para cá por repetição, para não virmos para cá porque não temos outra coisa para fazer domingo à noite, ou por causa de alguma crise de ansiedade, ou por alguma circunstância emocional que faz com que eu deseje buscar o Senhor. Precisamos nos ajuntar aqui porque precisamos do Senhor. Precisamos nos ajuntar aqui porque cremos que algo inexplicavelmente maravilhoso já foi feito por mim. Esta é a grande motivação que deve nos ajuntar. A certeza da nossa salvação, ela não pode estar unicamente em convicções meramente humanas ou pessoais. Mas a certeza da nossa salvação precisa estar naquele que nos chamou, e esse que nos chamou é ele que completará tudo o que ele começou em nossas vidas. Interessante que os primeiros 9 versículos da carta de Paulo aos Coríntios, eles estão saturados dessa expressão, dessa ideia, esperança e confiança. Irmãos, se há esperança para os perdidos, ali em Corinto, certamente também há esperança para aqueles, ou se há esperança para os não crentes, tanto de Corinto como daqui, certamente também há esperança para aqueles que já são salvos e estão fracassando. E não são poucos os que já são salvos e estão fracassando.
A gente tem a perspectiva de pensar em oportunidade de restauração, de salvação e de libertação do pecado apenas para o ímpio. Meu querido irmão, pode ser que você seja crente já há uns 20 anos, tenha nascido num lar evangélico. E ainda mais aqueles que são nascidos no lar evangélico, nós temos uma capacidade enorme de mostrar na vitrine uma aparência que satisfaz imediatamente a comunidade que nós estamos inseridos. A questão é que Deus vê atrás dos bastidores da nossa vida. E é maravilhoso saber que a esperança que o perdido tem de ser alcançado por graça maravilhosa, acredite, o crente que está dentro da igreja, com uma aparência bastante satisfatória, mas fracassa na sua vida comunitária, fora da igreja, há esperança para você também. E a esperança está no fato de que se um dia você foi salvo, pela graça de Deus em Jesus Cristo, Deus vai trazer você de volta do jeito dele. Vai trazer você a condição de um crente irrepreensível para o encontro com ele. Cabe a nós nos rendermos e nos arrependermos diante de graça maravilhosa que um dia nos alcançou e fechar logo este ciclo, ou apenas esperar que Deus, no seu tempo e de sua maneira soberana, amorosa e paciente, mas justa e santa, conduzirá você de novo à condição de filho obediente. Este é o pano de fundo desta carta. Vamos lidar com momentos duríssimos nesta carta, onde o apóstolo Paulo chama os crentes de Corinto na conversa. Com autoridade apostólica, autoridade da parte de Deus, o apóstolo Paulo mostra as áreas que aqueles crentes estão pecando contra o Senhor, os confronta e os convida ao arrependimento. Maravilhosa graça. Isso é bom demais. A igreja de Corinto poderia até parecer um caso perdido, meu irmão. Talvez alguns crentes que nós conheçamos e que hoje estão fracassando por aí aos nossos olhos, são casos perdidos. Mas se um dia Deus, com a sua graça, salvou essas pessoas, acredite, Deus os trará de volta. Amém? E Ele faz isso. Esta é a confiante esperança de Paulo que faz com que ele dê graça. Senhor, obrigado. Obrigado pela salvação que um dia o Senhor deu a esta igreja. Aqueles crentes que um dia foram alcançados por graça soberana e hoje estão miseravelmente com um testemunho triste. Não te negam, mas também não se submetem. Paulo tinha total esperança naquele que o chamou. E a esperança está no fato de que Deus providenciou abundantemente, ricamente, tudo que aquelas pessoas precisavam para ser crentes piedosos. Irmãos, não nos falta nada. Acredite. Tanto para nós, na nossa dinâmica de vida hoje, como para aqueles que estão hoje a ouvir o Evangelho, estão hoje vivendo de uma forma corrompida, talvez não negando Jesus explicitamente, mas negando com os seus atos. Nunca faltou nada a essas pessoas. Se foram salvas, Deus deu a elas tudo o que elas precisavam. Cabe a nós uma postura de confiante esperança e crer que no tempo devido Deus completará a obra que começou, como está lá em Filipenses 1,6, né? Nossa esperança está na fidelidade de Deus, e não da pessoa propriamente dita, mas na fidelidade de Deus que completa aquilo que começou na vida da pessoa que um dia foi salva. Se houve esperança para Saulo, irmãos, antes de ser o apóstolo Paulo, se houve esperança para a igreja de Corinto, certamente há esperança para aqueles que agora devem ter vindo da tua cabeça. Um nome, um filho, um parente, um irmão, um marido, uma esposa, que um dia já ouviram do Evangelho e agora estão vivendo à margem de verdades que um dia já foram confessadas. Se houve salvação, dê graças a Deus por essa salvação e espere no Senhor que aquele que começou a boa obra há de completá-la para o dia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.
Bondoso Deus, muitíssimo obrigado por cada pessoa aqui que puderam, ó Deus, ouvir da Tua palavra, puderam, ó Deus, perceber o Teu grande amor na salvação que recebemos em Jesus Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado que o nosso maior tesouro, o nosso maior presente é a salvação que recebemos em Jesus. Pai querido, certamente muitos nomes vieram aqui à mente de várias pessoas. Pessoas queridas, que amamos, mas que agora podem estar corrompidas. Não negam a Jesus com a sua boca, mas negam no que fazem. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu agradeço pela salvação. Se houve salvação, eu agradeço pela gloriosa salvação que o Senhor deu a eles um dia. E é por causa desta confiança que tenho na obra que o Senhor fez, é que tenho confiante esperança de que o Senhor há de resgatá-los, há de convencê-los do pecado e trazê-los de volta, para que possamos juntos estar adorando o Senhor e nos apresentarmos irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém aqui, ó Pai, que ouvindo isso, está aqui, mas com o coração também dividido, não nega Cristo na aparência, na nossa convivência, mas o nega no que faz, em alguns ambientes, em circunstâncias e situações, na mente, no coração, corrompidos por desejos e paixões carnais. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá a alegria da salvação, Pai. Traz de volta a alegria de termos sido alcançados por graça maravilhosa. Nada poderíamos fazer, ó Deus, para receber tão maravilhosa salvação. Mesmo assim, o Senhor entregou o seu Filho por nós. Ó Deus querido, que a lembrança desta perfeita obra de Cristo em nosso favor, ó Pai, nos leve a uma postura de confissão de pecados, de renúncia às paixões carnais e compromisso com as verdades que já confessamos, ó Pai. Assim eu te peço, muito agradecido pela Tua palavra, que nos mostra a Tua paciência, o Teu amor, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua vontade de restaurar o pecador perdido, de nos confrontar, sim, com o nosso pecado, porque nós precisamos disso. Pecado, ó Pai, é o nosso problema. E é por isso que o Senhor amorosamente nos trata em nosso maior problema. E nos dá o que nós mais precisamos, ó Pai, que é Jesus Cristo e o perdão de pecados. E a capacitação que vem do Senhor para não continuar pecando. Ó Deus querido, temos tudo o que precisamos. Ajuda-nos a crer nisso, ó Pai, e ter uma postura firme em relação à vida que o Senhor espera que tenhamos, ó Pai, que revele de fato a quem servimos. Assim eu te peço, muito agradecido pela vida de cada um aqui, os que nos visitam, que possamos sair daqui cheios do Senhor e encorajados por tão grande salvação que já recebemos em Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, agora pelo Davi, pela Priscila, que o Senhor esteja dando a eles, ó Pai, consolação do Teu Espírito Santo, alegria no Senhor e toda a confiante esperança, ó Pai, naquele que é bom, sempre bom, e age, ó Deus, soberanamente, de maneira justa e santa, em todas as situações da nossa vida. Sê com os enfermos da Tua igreja, supre as necessidades de cada um, sê com aqueles que estão sem trabalho, ou com lutas, ó Deus, na sua dinâmica de trabalho, nos seus relacionamentos familiares. Ajuda-nos, ó Deus, a nos sujeitarmos ao Senhor, para que possamos, ó Pai, ter toda a capacitação e experimentar desta provisão que o Senhor dá para os seus em todas as áreas da nossa vida. Assim eu te peço, muito agradecido, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.